galera, tudo bem? Tô aqui com o Vitor Miranda hoje, tudo bem, Vitor? Tudo beleza, Bia? A gente vai falar um pouquinho sobre a carreira dele, então acompanhem tudo comigo, vamos embora! Bom, então vamos começar falando do seu início mesmo, da educação física, né? Você fez educação física, isso te deu um start, assim, pra você começar a fazer luta, como que foi? Na verdade, a educação física, ela foi uma consequência da minha vida esportiva já, porque eu joguei basquete dos 13 em diante, dos 13 anos de idade eu comecei basquete e aí treinava diariamente, eu fiz parte de todas as categorias de base, né, na escola e depois seleção catarinense e depois joguei 2 ligas nacionais no adulto ainda. E aí eu fiquei limitado realmente para continuar a carreira de basquete. Resolvi parar, só que, putz, eu queria trabalhar com esporte, eu queria ser treinador de basquete, então eu comecei a educação física para continuar nesse projeto. Só que aí eu conheci, nesse meio tempo, eu conheci a luta, conheci o Muay Thai, e aí já continuei nesse ramo aí. E como que foi essa mudança do basquete para o Muay Thai, assim? Foi muito curioso, porque quando eu comecei a faculdade, eu comecei a trabalhar numa locadora de vídeo. E eu tinha um colega chamado Juliano, ele era capoeirista. Pô, muito bom ele, e ele até acompanhava ele em algumas rodas. E aí ele falou, vamos fazer uma aula experimental do Muay Thai. E eu não sabia o que era o Muay Thai, sabia que era arte marcial, mas não sabia quais habilidades eu precisava. Aí fui, e me apaixonei no primeiro treino já. Não parou mais? E aí eu não parei mais. Com 8 meses de treino, meu professor me colocou para lutar. E talvez pela facilidade que eu fui adquirindo as técnicas e tal, eu já tinha esse ritmo de treino, então fui aprendendo mais rápido. Com 8 meses ele me colocou para lutar contra um cara profissional. Nossa. Já tinha 10 anos de treino e eu não tinha noção do perigo, né, que eu estava me metendo. Acabei que nocauteei o cara no terceiro round. E eu lembro como hoje, que eu cheguei no vestiário e foi uma emoção assim surreal e era muito da emoção que eu sentia no basquete. Então, esse negócio de competição, de vitória, de adrenalina, de conquista. E aí foi naquele momento ali que eu falei, meu Deus do céu, eu quero fazer isso pro resto da vida. Porque eu queria ser um jogador profissional de basquete, só que eu não consegui. E quando eu fui para a luta e que o Muay Thai me possibilitou ser um bom atleta, mesmo não dando um salto mortal, mesmo não sendo não tendo capacidades físicas desses caras que fazem Kung Fu, Karatê, eu consegui ser um bom atleta. E aí as vitórias, essa sensação de conquista só dependia de mim, do meu esforço. Putz. É uma coisa única, assim. E daí não, é isso que eu quero fazer. Que legal. Eu não parei. E aí na sua 5ª luta você quebrou o maxilar, né? Nesse momento você pensou em parar, assim? Esse momento foi um momento bem crítico, porque 5 lutas, sendo que eu comecei a minha primeira com 8 meses de treino, eu tinha muito pouco tempo de carreira. Ainda eu sofria a pressão da família, né? Minha irmã me via de olho roxo, ela, para com isso, guri, vai ficar se machucando aí. Tipo, elas queriam me proteger, né? E nunca ganhei nenhum dinheiro até aquele momento. E aí, quando eu quebrei o maxilar, foi assim, a minha mãe, graças a Deus, ela me apoiou, não questionou, mas dava para ver que eles não queriam isso para mim. Então, foi um momento decisivo que eu quase parei. Foi uma das primeiras vezes que eu quase parei de lutar e tinha desistido. Mas 4 meses depois eu me recuperei, voltei a treinar. E 8 meses depois já lutei de novo. E aí você migrou para o MMA com 28 anos, né? Uma idade assim que já é um pouco mais avançada. Tem gente que começa mais jovem. Tem gente que é campeão mundial com essa idade. Né? Tem gente que se aposenta com essa idade. Sim. O que você achou assim de iniciar uma nova fase com essa idade? Tipo, pesou isso para você ou não? Bastante, né? Foi um grande desafio, porque assim, eu comecei a treinar Muay Thai com 21, que já é relativamente velho, né? E eu queria estar entre os melhores do mundo, buscar os melhores eventos do mundo, e eu consegui dentro do Muay Thai, indo para o K1. E quando eu fui classificado, eu lutei K1 em 2003, e aí
venci lá uma luta de apresentação e depois eu não consegui mais entrar porque o empresário se queimou. O único empresário brasileiro que tinha contato com eles fez lá um rolo e os caras não queriam mais ele, então, consequentemente, os atletas deles também não tinham espaço. E aí eu fui conquistando esse espaço sozinho, lutando no Brasil, na Europa. E quando eu cheguei de novo no Japão para lutar, o evento acabou. E aí eu fiquei a ver navios com 28 anos ali, 27 anos, no auge da minha forma física, no auge da minha capacidade, tanto técnica como psicológica. Eu não queria parar por ali minha carreira. Sim. E aí foi onde que eu me joguei para o MMA. E aprendendo do zero, né? Por mais que é luta, mas é uma modalidade bem diferente, tem que aprender a luta agarrada. Eu tive que adaptar o meu jogo da luta em pé. Então foi um desafio bem grande, mas graças a Deus eu não fui um campeão mundial, mas assim, eu me sinto realizado e muito feliz com o sucesso que eu consegui. E ali quando você teve contato com outras lutas, assim, você se identificou mais com outra coisa ou o Muay Thai sempre vai ser a sua origem mesmo? Não adianta. Parece que, por mais que eu não fiz tanto tempo assim o Muay Thai, mas o meu corpo, a minha mente já se adaptou para essa luta, sabe? E foi aonde eu consegui o sucesso maior. Então parece que o teu corpo recusa as outras coisas. E aí quando eu comecei jiu-jitsu era uma dificuldade, mas era uma dificuldade maior por essa curiosidade, que eu já era um atleta de alto nível. Eu já ganhava lutas internacionais. Quando eu comecei o MMA, eu não comecei como iniciante, como amador, eu já comecei como profissional. E esse é a pior maneira de se começar uma modalidade nova. Aprender, acaba pesando ali, porque né? tu já começa tomando porrada. Né? Eu nunca coloquei uma faixa branca e fiz uma base de jiu-jitsu. Eu já treinava com os faixa preta, tomando o cacete deles, e isso é difícil. Aí o teu corpo não dá tempo dele se adaptar, não dá tempo dele gostar da modalidade. Sim. Ele já, tipo, não, isso eu não quero, sabe? É mais ou menos assim. Sim. Então isso também me dificultou aí no sentido de... Nunca fui um lutador de jiu-jitsu, eu sou faixa marrom hoje, mas minhas faixas foram vindo através meio que na defensiva, assim. Eu nunca fui um bom atacante, porque eu só tinha a parte defensiva que eu precisava para o MMA. Sim. Agora, após carreira aí, talvez não, eu quero me graduar decentemente agora, como ganhar a faixa preta com todas as habilidades ali adquiridas, né? E teve algum prêmio, assim, ou algum reconhecimento que você teve, que você falou, nossa, agora que eu quero continuar mesmo, ou aquilo que te motivou mais, assim, a continuar? Sim, teve basicamente 2 momentos, assim, na minha vida, na minha carreira de luta. O primeiro foi quando eu venci o campeonato, o GP do K1, que era uma eliminatória lá na Turquia. Eu lutei contra europeus. E eu fui daqui do Brasil, único brasileiro naquele bolo, os melhores do mundo lá da Europa. E eu fui, tipo, desacreditado, né? A galera não acreditava que eu ia lá fazer alguma coisa. Fui lá e venci. Venci 3 lutas na mesma noite e me sagrei campeão daquele evento. Então, para mim foi assim, nossa, todo o esforço até ali valeu a pena. E caramba, então realmente eu posso. E para lutar aquele evento, eu treinava aqui em Joinville. Meu treinador que está ali, e tipo, meia dúzia de amigos que vinha me ajudar ainda. Uns vinham de outra cidade para me ajudar. E a gente foi, era nós dois, manopla, saco de pancada, alguns amigos que ajudavam. E a gente saiu daqui de Joinville e foi lá para a Europa e vencer para o mundo e vencer e estar lá entre os melhores. Então, para mim, aquilo foi uma conquista muito grande. A segunda conquista foi quando eu entrei no UFC, de fato, porque comecei com 28 anos. E quando tu começa com 28 anos uma modalidade e tu quer ser o melhor ou estar no melhor evento do mundo, é pretensão assim, né, pessoal? Sim. Não, tá maluco, cara? Vai fazer só para perder aí caloria, mas eu tinha ideia de estar entre os melhores. E quando eu cheguei no UFC, foi assim a coroação também que, valeu a pena. E graças a Deus eu não desisti, diante de tantas oportunidades que eu tive para desistir, não desisti.
E sou muito feliz por isso. É tornar o sonho possível, assim. Exatamente. E tentar ser uma referência para a galera, né? A galera acha que qualquer dificuldade que enfrenta, às vezes, não, tá muito difícil, ou vê a galera lá no UFC, pô, onde eu tô até lá é muito longe, então não vou nem tentar, né? Não, se eu cheguei daqui de Joinville, treinando com pouca gente, com pouca estrutura, Você e consegue cheguei, mais, né? todo mundo consegue. E você entrou no TUF 2 vezes, né? A primeira como treinador auxiliar e na segunda vez como atleta. Essa experiência como treinador te ajudou na hora de entrar como atleta? Ajudou muito porque assim, eles fazem todo esse circo para tu se desestabilizar psicologicamente, né? E a partir disso, da encrenca, da polêmica, da mídia, né? Sim. Não basta só o lutador ir lá e treinar e lutar, ele tem que estar envolvido em alguma Tem que se situação, destacar né? de alguma forma. E eu acompanhei isso de fora como treinador, eu consegui analisar e ver como é que funciona esse mundo ali, né? E quando eu entrei como lutador, eu já fui com uma cabeça bem mais focada e nada do que acontecia nos bastidores me abalava mais porque eu já sabia como funcionava, sabe? Já sabia. Então acho que facilitou e ajudou bastante eu ter participado da primeira vez. E é assim, né? Tipo, quebrou o gelo, digamos assim. Sim. Eu já. Não era tão desconhecido, tô tranquilo, né? já sei como é que funciona. Então foi bem bom. E aí você fez a final com cara de sapato, né? Você vinha de muitas vitórias dentro do reality, aí você acabou perdendo, mas pelo seu desempenho você conseguiu o contrato com o UFC. Como que foi isso, assim? Você esperava que você já assinaria mesmo com a... Eu acreditava que sim, A derrota pro cara de sapato foi um erro estratégico meu, da nossa equipe, mas não tirando o mérito dele, que ele é um monstro mesmo, tá provando aí, né, finalizando todo mundo. Eu só tenho orgulho de não ter sido finalizado, que ele agarrou as costas de todo mundo, mas ele pegou as minhas várias vezes, mas não me finalizou. Não conseguiu. Porque eu treinei bastante isso, só que um dos erros da minha estratégia é que eu treinei muito defesa só, e não treinei ataque. Então... E a gente achou que ele iria diminuir o ritmo no segundo e terceiro round, porque ele nunca tinha feito 3 rounds na vida, sempre venceu as lutas rápido. Então a gente ficou nessa confiança de que a minha experiência ia... Mas não adiantou, eu não treinei o ataque, então eu passei a luta toda defendendo, sem atitude agressiva, sabe? E aí ele foi fazendo os pontos e venceu. Mas eu tinha confiança de que eu ia ser contratado pelo histórico, né, do UFC mesmo. Foram 3 lutas, uma para entrar na casa e 2 dentro da casa, 3 vitórias por nocaute, né? Então valia. E o histórico do reality é que pelo menos ali aquela galera que faz a final e até a semifinal ainda consegue uma oportunidade, né? Sim, muitos, né? Que então... hoje estão aí deslanchando, a galera às vezes não na final. Exatamente, ali, o Marreta acabam... é um, né? O Marreta perdeu dentro da casa, não foi? Foi. E agora tá aí. Tá. Né? O Borrachinha, a mesma coisa. Verdade. Perdeu dentro da casa. E agora deu a volta por cima e está aí dominando. Então, realmente o TUF, ele forma atletas muito bons. Não forma, mas ele revela. Abre portas, ele né? revela atletas muito bons. E o que mudou para você, assim, nessa época que você ficou famoso, né, pelo reality e tudo, depois fez sua primeira luta aqui no Brasil também? Sim. E o que mudou, assim, de exposição, tipo, da galera te reconhecendo? Como que foi isso? Putz, aí realmente eu virei, digamos assim, a partir desse momento eu comecei a viver como lutador, né? Morando aqui em Joinville, eu já era admirado pela galera, tudo, mas quando tu tá numa Globo, né, tá num reality show, muda realmente, as pessoas te reconhecem e, assim, pra mim, mudou o reconhecimento, né? Eu recebi mais reconhecimento, a galera vendo, a minha vida praticamente não mudou, minha maneira de ser, eu sempre fui tranquilão, sempre... Mas, pô, é um reconhecimento que vem e eu sou muito grato por isso. Com certeza, a vida para mim ficou melhor assim, né? As pessoas me reconhecendo, as pessoas torcendo por mim, me acompanhando. Então, pô,
ser famoso, digamos assim, eu cheguei num nível de fama saudável, né? Que não teve invasões de privacidade, então tudo que eu quero fazer, eu posso fazer. Eu sou reconhecido por um aqui, um ali, né? Mas é sempre algo saudável. Eu acredito que a galera que é barra pesada mesmo na fama deve ser difícil, mas para mim até agora é mil maravilhas. E aí sua primeira luta foi aqui no Brasil, né, em Barueri. Como que é lutar em casa, assim, lutar no seu país? Tipo, atrapalha no sentido de que as pessoas estão cobrando que você vá vencer porque você é um lutador da casa e tudo mais? Ou o apoio é grande e, tipo, te motiva? Como que é isso? Para mim foi no UFC foi efeito positivo, muito positivo. Porque primeiro, nos Estados Unidos, quando foi a luta de abertura, né, no UFC Barueri. Sim. E quando você faz a luta de abertura nos Estados Unidos, não tem ninguém assistindo. A luta começava às 7 da noite, 5 horas estava lotado já. Nossa. Igual o estádio de futebol, assim, final de futebol. E aí, então, quando eu entrei, tipo, parecia final de campeonato, parecia que eu estava disputando um título. Então, para mim, foi muito, muito importante ter esse apoio da galera. E no final, a galera gritando meu nome ali, tipo, foi... Nossa, eu não podia ter morrer sem essa, sabe? Essa foi a sua maior vitória, assim, a mais marcante que você lembra? Com certeza, porque foi muita coisa, né? Primeiro, digamos assim, Joinville todo vendo, minha cidade toda que acompanhou minha carreira, acompanhou meu esforço, né? Aqueles que me ajudaram a chegar até lá, ou aqueles que só acompanharam e admiravam esse esforço, ou aqueles que, tipo, viravam o nariz, sabe? Então, todo mundo teve a oportunidade de ver, eu tive a oportunidade de assinar, olha, valeu a pena, né? Então foi muita coisa junto, muita emoção junto, então com certeza, inquestionavelmente, foi o melhor momento da minha carreira esportiva. Ainda ganhei bônus de melhor nocaute da noite. Então nossa, sensacional. Foi demais. No ano passado você teve 3 derrotas consecutivas, né, que te levaram ao fim do UFC, né? Você foi demitido. Sim. Isso, você já esperava por esse momento? Como que foi? Você lidou bem? Assim, eu me lidei bem com a situação. E, claro, depois da segunda derrota eu já sabia que se tivesse a terceira não ia... Geralmente na segunda o cara já vai, né? Mas como eu fui contratado, eu ganhei a primeira, ganhei a segunda, ganhei a terceira por nocaute. Então eu tinha um crédito, né? Mas eu sentia chegando esse momento porque depois da minha terceira luta, da minha terceira vitória por nocaute, eu lesionei meu ombro e aí eu demorei muito aí eu lutei, eu fiz a 4ª luta treinando com esse ombro lesionado, sem me ligar, sendo teimoso, não escutando a minha família, olha cara, não faça essa luta, recupere primeiro, sabe, eu fui como teimoso, eu demorei para entrar, agora eu tenho que acelerar. Eu lembro que eu venci a terceira luta, um nocaute espetacular, e no vestiário eu falei assim para o meu empresário, pode marcar a próxima aí, vamos recuperar esse tempo perdido aí. E ele, na semana seguinte, ele marcou, só que eu nem tinha voltado a treinar ainda, então eu não sabia se estava lesionado ou não. E aí quando eu voltei a treinar com a luta marcada já, eu comecei a sentir meu ombro e aí não quis parar, não quis cancelar, era uma luta em Las Vegas com um cara já muito renomado na categoria, eu pensei, não, eu vou. E aí me ferrei, apanhei, luta toda. Aí depois que eu fiz cirurgia, aliás, depois eu parei ainda, não, agora tá bom, aprendi, vou parar para recuperar. Parei 2 meses de treinar, quando eu voltei a treinar, parecia que não aconteceu nada, tava igual, tava machucado igual, doendo igual, aí eu parei de vez, fiz cirurgia, só que aí eu fiz cirurgia, recuperei, fiquei lá de tipóia 4 meses mais ou menos, 3 ou 4 meses, tirei a tipóia e marquei a luta. Mentira. Eu não esperei recuperar, não esperei nada, então... Uma teimosia, uma precipitação, uma escolha errada atrás de outra, foi criando essa bola de neve e culminou nessas 3 derrotas, sabe? Sim.
Mas eu não me, assim, eu poderia ter escutado mais as pessoas, algumas pessoas importantes na minha vida que sabiam o que estava acontecendo, ou escutado mais o meu instinto. E poderia hoje estar no UFC ainda, mas não me arrependo, assim, não sou um cara frustrado, porque o que eu passei lá foi momentos maravilhosos. Acho que já deu para mostrar de que vale a pena o esforço, vale a pena a gente investir. E agora, com esses novos projetos que eu tô tendo, então eu estou bem feliz, estou conseguindo ainda me manter dentro da luta, então valeu pra caramba. Faria Você não tudo mudaria nada, não. De nada, assim... Eu pararia de ser um pouco teimoso, mas de resto não mudaria nada. Uhum. E agora você está numa nova fase, né? Você voltou pro UFC, mas de uma forma diferente, né? Como está sendo você, por ser atleta, analisar as lutas de uma maneira mais técnica e tudo mais dentro do canal do UFC? Como que está sendo essa experiência para você? Muito boa, tá no comecinho, mas assim, o feedback já está muito legal. E eu comecei agora, obviamente, a estudar isso, a ver quem mais faz esse tipo de análise, e nos Estados Unidos tem bastante, né? Tem atletas que fazem isso, que inclusive são contratados pelo UFC, tem outros canais de luta que também fazem, mas no Brasil não tem nenhum lutador que fale sobre luta, né? E, pô, eu sendo pioneiro, eu estou gostando pra caramba, e é uma maneira que eu posso contribuir pro esporte e posso usar ainda o que eu aprendi, né? Não deixar guardado. Poder agregar valor pra galera, trazer informação boa, então estou gostando demais, e do canal do UFC Brasil para ESPN é 2 pulos. Com certeza. Você se surpreendeu com esse convite ou você já esperava? Eu me surpreendi. Tipo, eu realmente fiquei... Eu fiquei surpreso e feliz pra caramba na hora que o cara me ligou e falou, tu topa? Eu, pô, topo, cara. E aí depois veio a proposta de contrato e, nem pensei 2 vezes. Então, seus planos são esses, agora assim? Com certeza. Eu recusei 3 lutas esse ano já. Mentira. Porque eu abri a academia, né, de Muay Thai aqui em Joinville. E também estou com esse projeto do YouTube, então ficou bem corrido. A minha esposa também abriu a clínica dela, da área dela de estética, então muita coisa acontecendo. Não deu para eu treinar para a luta, então também não posso continuar cometendo o mesmo erro, né? Se eu tiver que lutar, eu tenho que lutar da melhor forma. Então, recusei essas lutas. Tem uma proposta agora para um contrato grande para o final do ano, mas também não sei se eu vou aceitar ainda. Então, porque assim, 40 anos, gente, 40 anos. É aquele ditado, se eu não fiquei rico com a luta ainda, não é agora que eu vou ficar. Mas eu gostaria de fazer ainda pelo menos 1 ou 2 lutas para encerrar a carreira bem. Sim. Eu já fiz uma, na verdade, de kickboxing, né? Venci por nocaute no final do ano passado, depois do UFC. Mas eu gostaria de fazer mais 1 ou 2, mas tudo vai depender aí do tempo. Se eu não tiver um tempo legal para fazer, eu paro por aqui. Porque eu estou me realizando muito com os projetos que estão acontecendo. Então, o negócio é trabalhar naquilo que é feliz. E se eu estou sendo feliz trabalhando no que eu estou fazendo, então tá show. Então é isso, galera. Vitor, muito obrigada por essa entrevista. Obrigado eu. Por abrir um pouco mais sua intimidade aí, falar da sua carreira e tudo mais. Não, para mim é sempre um prazer e parabéns pelo teu canal. Obrigada. E uma mulher fazendo isso é muito legal, porque eu acho que, eu não sei se eu falei para ti isso, eu falei numa postagem que eu fiz. As mulheres estão dominando o cenário da luta, né? Então, as nossas campeãs aí brasileiras estão lutando cada vez mais bonito, mostrando cada vez mais serviço. E por que não ter uma mulher nessa parte de analisar as lutas também, de notícia de luta? Então, parabéns, Bia. Valeu, obrigada mesmo. Gente, e fiquem ligados que no próximo vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre curiosidades aí, curiosidades sobre o Vitor, sobre os bastidores aí da luta. Então, fiquem ligados nesse próximo vídeo.